Este programa é livre para todos os públicos. Ai de nós, se Deus não lembrasse de nós, segundo o amor que Ele tem para conosco. Imagina se Deus lembrasse de nós de outra forma, segundo os nossos pecados, segundo as nossas infidelidades, segundo os nossos fracassos, segundo as nossas limitações. Imagina se ao cantar esse salmo, cantasse dessa forma. Se Deus lembrasse de nós, como exigem as nossas faltas, os nossos pecados. Se Deus nos tratasse como nós merecíamos. Mas não, Deus nos trata segundo o amor que Ele tem para conosco. Segundo o amor que Ele tem para conosco. E aí nós temos na sequência, esse salmo, ele se liga inteiramente diante da primeira leitura. O salmista vai dizendo: construíram um bezerro no Horebe, adoraram uma estátua de metal, eles trocaram o seu Deus. Trocaram o seu Deus, que é a sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Às vezes nós escutamos essa palavra, tanto do Salmo quanto da primeira leitura lá de Moisés, e o povo que constrói um bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus. E às vezes nós nos revoltamos. Como pode o povo, o Deus que estava com eles, e eles trocam, constroem um bezerro de ouro para adorar? Mas não se engane, nós fazemos isso todo momento com Deus, diante de Deus. Deus que nos dá o seu amor, nos dá o seu amor infinito, e nós o retribuímos com infidelidades. Um Deus que é sempre fiel, porque Ele não pode deixar de ser fiel, porque Ele é fidelidade. A essência de Deus é fidelidade, Ele não pode deixar de ser fiel. Nós sim, nós somos infiéis a Ele a todo momento. Deus que é amor, e nós que o retribuímos com ódio, com raiva, o trocamos por qualquer coisa, diante de murmurações, quando Deus não resolve os nossos problemas. E aí o povo troca o Deus que é a sua glória, que é a sua salvação, pela imagem de um boi que come feno. O salmista falando: esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas lá no Egito, com mão poderosa, com braço poderoso, os tirou lá do Egito, da escravidão do Egito. E aí eles lá construíram o bezerro de ouro e disseram: este foi quem nos tirou do Egito. Olha, um povo que tem uma memória curta. Antes mesmo o Senhor fez diversos milagres e prodígios tirando lá do Egito, e esse povo lá no meio do deserto, dizendo que foi um bezerro de ouro que os tirou do Egito. Foram os outros deuses, e não o Deus Altíssimo, Soberano. Quantas vezes nós só lembramos de Deus no momento que a coisa aperta? Não é? Quantos só lembram do Senhor quando a coisa está apertando? Quando perdeu o emprego, e aí não tem dinheiro ali, e lembra de Deus. Quantos só lembram de Deus quando abre a geladeira e não tem mais nada dentro da geladeira? Abrem o armário e não tem mais nada, e aí lembram de Deus. Quanto só lembra de Deus no momento da dificuldade, no momento da tribulação, no momento da enfermidade, quando vem aquela doença, quando está no leito de morte, aí lembra de Deus. Chama o padre correndo. E se não encontrar um padre naquele momento? O tempo é hoje, a hora é agora de se converter. Lá no leito de morte, sim, se tiver um padre, vai lá, e ele vai. Mas e se não encontrar? Se o padre da paróquia estiver viajando, se na diocese os padres estiverem em outro lugar, e não tiver tempo naquela hora de dar os últimos sacramentos, a extrema unção, de dar uma indulgência plenária ali para aquele que está em perigo de morte, a hora é agora. E não ir deixando para o tempo que sofreu um acidente e aí lembrou-se de Deus, que quebrou uma perna e lembrou-se de Deus, que está em uma cadeira de roda e lembrou-se de Deus. Trocaram o seu Deus, esqueceram do Deus que os salvara. Lá na primeira leitura, Moisés está em cima do Monte Horebe,
foi falar com Deus, foi receber de Deus as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E aí Deus diz: Moisés, desce depressa porque o povo se corrompeu. O povo que tirei do Egito se corrompeu, está cheio de corrupção. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Olha, bem depressa. Eu falei há pouco, Deus tinha os tirado do Egito com prodígios, milagres e tantos que nós vemos lá no livro. Depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração, ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: estes são os deuses que nos fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: veja que este povo é um povo de cabeça dura. Eu e você, todos nós somos esse povo de cabeça dura. Que o Senhor nos perdoa a todo momento, mas que nós voltamos a cair, às vezes nos mesmos pecados, e às vezes naqueles pecados mortais, que nós sabemos que nos leva à morte, e que se eu morrer naquele dia com aquele pecado mortal, eu tenho tudo necessário para ir para o inferno, e não para ir para o céu, para a eternidade. Ai de nós se morrermos em pecados mortais, ai de nós. Ai de nós, meus irmãos. E hoje nesta homilia eu quero fazer algo que é muito importante. Não só para esse tempo de quaresma, esse tempo que nós estamos nos preparando para a Páscoa, que a igreja intensifica desde a quarta-feira de cinzas, dizendo, quando colocou as cinzas, o que é que nós escutamos? Convertei-vos e crede no Evangelho. Ou temos a outra fórmula: nascemos do pó e para o pó retornaremos. Nascemos do pó, do barro ali Deus nos criou. Nós não éramos nada, do barro Deus formou, e para o pó nós retornaremos. Nós morreremos. Se alguém não sabe que vai morrer, eu quero trazer essa verdade. É algo que nós temos certeza, que nós teremos um fim, só não sabemos quando será. Mas desde a quarta-feira de cinzas a igreja diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Nós não éramos nada, nem pó éramos, mas Deus na sua infinita misericórdia nos criou do pó da terra. Convertei-vos e crede no Evangelho. João Batista, e aí a igreja mostra lá o Evangelho falando que João Batista falando: o machado está na raiz da árvore, já está pertinho da árvore, do tronco. Quem não se converter, João Batista falando, o machado vai passar na árvore, vai cortar, e vai jogar onde? Na perdição. O machado já está na nossa raiz, não nos nossos pés, da nossa alma. Ai de nós, se não nos convertermos. Mas eu quero alertar para nós, a começar de mim. Nós, como cristãos católicos, apostólicos, romanos, precisamos receber a doutrina da Igreja Católica que nós recebemos desde Cristo, desde os apóstolos, os padres apostólicos, depois os apologetas, os que defenderam a fé, depois foi passando pelos santos que viveram a santidade, foi chegando até nós, nessa igreja que as portas do inferno nunca prevalecerão. As outras igrejas podem acabar, mas a Igreja Católica nunca acabará. Pode diminuir em fiéis, porque nós sabemos que vai diminuir. Nós nos tornaremos nos finais dos tempos uma igreja pequenina, que vai estar escondida nas catacumbas, onde padres celebrarão a missa escondido, onde em muitos lugares já existe, na perseguição, onde padres celebram as escondidas. E nós já estamos aí com alguns indícios, com alguns experimentos, que nós estamos perto dos tempos lá que os cristãos viveram as perseguições. E que os cristãos em diversos países vivem essa perseguição. Nós não. Estamos ainda percebendo alguns sinais. Alguns sinais. E Jesus um dia falou para os apóstolos: ai de vocês,
se eu não mostrasse para vocês os sinais dos fins dos tempos. Estão aí os sinais, mas nós precisamos cada vez mais estar dentro da doutrina que foi passada a nós desde o Cristo, há mais de 2000 anos atrás, e chegou até nós. Ninguém nunca destruiu, imperadores não conseguiram destruir, Nero lá atrás não conseguiu destruir, levou à morte Pedro, levou à morte Paulo, crucificou Pedro, cortou a cabeça de Paulo, mas a igreja permanece até hoje. Apedrejaram Estevão, aos pés de Paulo, ainda Saulo, a igreja permanece até hoje. Jogaram muitos nos circos máximos, no Coliseu, jogaram as feras e os cristãos cantando hinos e salmos de louvor ao Deus, sendo devorado pelas feras. Mas essa palavra de Deus, a doutrina que vem desde os primeiros séculos, chega até nós. E ai de mim, que estou aqui à frente de vocês, se não alertar diante da doutrina que nós temos. Deus disse para Moisés: Moisés, desce depressa, porque o povo se corrompeu, se desviou, abandonou-me. Deus falando em Moisés, desce, e Moisés vai apresentar a lei de Deus, os mandamentos, e destrói aquele bezerro de ouro que tinham construído, que estavam adorando. Hoje eu estou aqui indigno, mas estou aqui celebrando essa Eucaristia diante dessa homilia. É o Senhor que me diz: Padre Edilberto, desce depressa, porque o meu povo se corrompeu e eu preciso falar. E quero ajudá-los a perceber. Quando eu estava preparando essa homilia, eu já fiz o meu exame de consciência. Mas eu quero ajudar cada um que está aqui nesse santuário, que nos acompanha em todo o sistema Canção Nova de Comunicação, aqui pela TV, você que está nos acompanhando, você que está nos escutando pelo rádio. Eu quero ajudar cada um diante das tábuas da lei, que Moisés trouxe para o povo que estava corrompido, e ele apresentou para o povo o caminho que Deus traçou. Talvez muitos às vezes dizem: não, mas eu não tenho pecado. Nós escutamos muito. Outros dizem: não preciso de confissão, eu não preciso me confessar diante de um homem que peca como eu. Mas lembre-se que o Senhor instituiu aos apóstolos, e Ele disse: aqueles que vocês perdoarem os pecados, esses pecados serão perdoados por Deus. Aqueles que vocês retiverem, esses pecados serão retidos. O que ligares aqui na terra, dizendo para quem? Para os apóstolos. O que vocês ligarem aqui na terra, lá será ligado. O que vocês desligarem aqui, lá será desligado. Nós católicos temos essa graça de podermos, dessa graça de ir até um sacerdote e ganharmos o céu, e ganharmos a eternidade. E ainda tem pessoas que dizem: não, eu não vou confessar diante de um homem. Deus escolheu 12, deu esse poder. Dos 12 foi passando para mais outros, e assim foi passando da igreja, dos bispos, dos padres, até chegar ao padre da sua paróquia, da sua diocese, o bispo, independente do que eles vivem. O sacramento independe do pecador, o sacramento independe do ministro. O padre que celebra uma santa missa e está em pecado, o sacramento não depende do pecado dele, mas depende unicamente do Deus, pela força do Espírito Santo. A Eucaristia, o pão e o vinho vai se tornar corpo de Cristo, corpo e sangue. O sacramento que aquele padre, por mais que ele esteja em pecado, ele te dá absolvição dos teus pecados, você foi perdoado, e o céu se abriu para você. Se você morrer naquele momento, você tem a vida eterna. Aquele que está no leito de morte, que um padre, mesmo em pecado, deu a uma extrema unção, aquela pessoa entrou no céu, pelo sacramento, que salva, que abre as portas do céu. Outros, às vezes, vivem em diversas situações erradas, pecados mortais, e mesmo assim, entram na fila da comunhão. Jesus falou uma vez: ai daqueles que comungam em estado de pecado, estão comungando a própria condenação. Portanto, nessa homilia, eu quero intensificar ainda mais uma graça tão grande, dentro de um sacramento que nos dá a salvação.
E mais do que isso, são os mandamentos do próprio Deus. Às vezes nós podemos pensar, para que tantos mandamentos? Para que Deus colocar mandamentos? Veja, meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui, poderíamos dizer que nós estamos aqui de penetra. Sabe aquela festa que não fomos convidados e às vezes vamos na festa? Só que, felizmente, nós fomos convidados. Mas nós não deveríamos ser convidados para a festa do Senhor. Nós éramos para tentar entrar de penetra. Mas Deus nos quis, Deus te quis. E portanto, o Senhor nos destina à salvação e nos convida. E aí eu digo para aqueles que pensam, para que 10 mandamentos? Para que os mandamentos? Isso aí é radicalidade. Nós estamos na casa que é de Deus. Nós fomos criados porque Deus quis. Esse mundo é dele. Tudo o que ele fez, foi ele que quis. Ai de nós se questionarmos o dono do universo, o dono de todo o mundo, o dono de tudo, e o dono de mim e de você, porque nós não pertencemos. Aqueles que acham que se pertence a si próprio, engano seu. Nós pertencemos a Deus, porque foi Ele quem nos criou do nada. Foi Ele quem nos deu o sopro da vida. Foi Ele que inseriu dentro desse corpo uma alma que é destinada à eternidade. E eu só digo àqueles que diante desse exame de consciência, que eu vou ajudando vocês a fazerem aqui, se estiverem com qualquer coisa disso que eu vou falar, procurem urgentemente fazer um grande exame de consciência. E não vá procurar correndo agora um padre, não precisa. Não, faça um exame total de consciência. Da última confissão que você fez. Se foi semana passada, se foi há um mês, se foi há 10 anos, se foi há 50 anos atrás, se quando foi que vocês foram receber o sacramento do matrimônio, só naquele dia você confessou os pecados, ou só na primeira comunhão, antes da primeira comunhão, ou só antes do crisma. Mas eu te digo, se alguma dessas coisas que eu for falando aqui, você estiver guardando aí dentro de você, procure urgentemente a graça da salvação, diante do sacramento da confissão. E antes de iniciar, falar de cada um dos mandamentos, eu quero aqui só citar Paulo apóstolo. Lá em 1 Coríntios 10, 13. Para que você perceba que diante dos mandamentos da lei de Deus, Ele já nos deu a graça de viver cada um deles. Você não fique pensando que é difícil. Muitas vezes é difícil pelas nossas imperfeições, mas Deus já nos deu a graça para viver cada um deles. Olha o amor de Deus, olha o cuidado de Deus. Ele nos deu mandamentos, mas antes Ele já nos deu a graça para vencer cada um deles. E depois de dar a graça, Ele ainda nos dá o Espírito Santo, que vem em nosso socorro para nos ajudar a viver aquilo que não conseguimos viver sozinhos. Paulo fala: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Não sobreveio sobre a sua vida nada que ultrapassasse as tuas forças. Então, se nós caímos em pecado hoje, é porque nós queremos por livre vontade. Se nós formos para o inferno, é porque por livre vontade nós quisemos ir. Porque Deus diz: não sobreveio tentação alguma que eu não ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e de sairdes dela. Quando aparece um pecado à tua frente, quando aparece uma tentação à tua frente, lembre-se dessa palavra de Paulo e diga: Deus já me deu a força para vencer. Então eu vou dizer não. Não ao pecado, não à tentação do inimigo, não às coisas desse mundo que tentam te tirar de Deus. O não precisa estar na sua boca quando a tentação vir, e não o sim. E não deixar que a tentação entre e você caia como um cordeiro bobo, caindo nas garras do lobo. Portanto, nós só permaneceremos no pecado se quisermos. E aí eu lembro Eclesiástico 5, 8 a 9. Não demores em te converteres ao Senhor. Não adies de dia em dia
a tua conversão, pois a cólera virá de repente, e ele te perderá no dia do castigo. Imagina nos perdermos, porque nós mesmos quisemos. Imagina, eu falei na semana passada, na quinta-feira, ou foi na outra, dos males que o inferno nos proporciona. E um dos males que o inferno nos proporciona é nos fazer lembrar a todo momento do pecado que nos levou à perdição. Imagina lá pensando, se eu soubesse não teria caído nisso, teria dito não. E vamos lá, qual foi a tua última confissão? Quando foi a tua última confissão? Não precisa falar aqui em voz alta, só no teu coração. 10 anos, 20, 30, 50, um mês, há uma semana atrás, que bom. Está na graça, eu louvo a Deus aqui, se você confessou há pouco tempo. Primeiro mandamento da lei de Deus, que Deus deu a Moisés naquele dia que o povo estava o abandonando. E eles fizeram um bezerro de ouro. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de mim. Amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, com toda a tua alma, com todo o teu coração. E aí eu vou exemplificar alguns. Se você percebe que em você tem alguma dessas coisas, vai anotando na tua mente, aí no teu coração. Quando chegar em casa, vai e faz um bom exame de consciência e depois vai ao sacerdote. Você foi negligente na oração? Isso é tudo pecado diante do primeiro mandamento. Ficou mais de um mês sem rezar? Ao acordar, nem rezou, durante aquele dia nem rezou, passou um mês sem rezar. Nós estamos caindo no pecado do primeiro mandamento. Ficou um mês sem rezar? Foi ingrato diante de Deus, diante de tanto amor que Deus te deu, e você respondeu com ingratidão? Teve pensamentos revoltosos contra Deus, colocando Deus na parede. Ah, Deus, você não me fez isso, não me deu isso, eu rezo e você não me dá nada. Colocou Deus na parede, revoltado contra Deus. Nós estamos pecando contra o primeiro mandamento. Teve uma preguiça espiritual, não rezou, ódio a Deus ou à Igreja Católica, não se comportou adequadamente na igreja, na Santa Eucaristia, não se comportou da devida forma, talvez vestindo-se de forma inapropriada na igreja, ou qualquer comportamento inadequado. Hoje nós vemos aí essa nova geração dizendo, não, eu posso vestir do jeito que eu quero. E às vezes botam um pedacinho de pano, não é nenhuma saia, né? As mulheres. E colocam um pedacinho de pano. E quer ir à igreja assim. Talvez alguns que vão, às vezes de chinelo, de bermudinha, de blusa regata. Na igreja, na casa de Deus, é preciso ter todo o decoro, o respeito. Talvez teve excesso e apego às coisas desse mundo, às criaturas, foi apegado demais a pessoas, à riqueza, ao dinheiro, aos bens materiais. Teve ídolos que os colocou acima de tudo. Talvez aquele ídolo, aquele cantor, e colocou aquele cantor como mais do que Deus, aquele artista mais do que Deus. Isso também, nós estamos fazendo a mesma coisa que o povo fez no deserto. Talvez a idolatria, colocando coisas realmente no lugar de Deus. Talvez vivemos sacrilégios, profanamos os sacramentos, talvez até a própria Eucaristia. Falou mal da igreja, falou mal do Papa, falou mal dos bispos, recebeu a Santa Eucaristia em estado de pecado mortal. Olha, tudo isso que eu estou falando é só do primeiro mandamento. Duvidou voluntariamente de algum artigo da fé católica, falou mal contra a doutrina católica, nós que somos católicos. E aqui eu quero alertar, eu estou falando como um padre católico apostólico romano, eu estou falando, como no início eu falei, da doutrina católica apostólica romana. E eu, como pastor, eu preciso alertar as ovelhas que são católicas apostólicas romanas. Então aquele que é católico e duvidou da fé católica, está pecando no primeiro mandamento. Apostasia, abandonou a igreja, não quis saber mais da igreja, se afastou.
Por mais que agora você voltou, é preciso professar a fé novamente. Dizer, agora eu quero ser novamente católico. Aquele que abandonou a igreja, saiu da igreja, abandonou, foi batizado, recebeu a Eucaristia, foi crismado e abandonou, teve a apostasia. É pecado contra o primeiro mandamento. Heresia, negou algum artigo da fé, propagou mentiras contra a fé católica, leu ou fez circular livros ou escritos contrários à palavra de Deus, à fé. Ouviu música cujo conteúdo é contrário à fé. Se omitiu quando falaram mal de Deus. Se omitiu quando falaram mal da nossa doutrina. Fez parte de rodinhas de piada que faziam piadas contra Deus, contra Maria, contra os santos. E deu risada também daquelas piadinhas falando da nossa fé. Aderiu ou apoiou grupos maçônicos. E eu vou fundamentar isso aqui. Ou de sociedades proibidas, superstição, hipnotismo, adivinhação. Teve comunicação por meio da adivinhação com Satanás, com demônios, com os mortos, com práticas para descobrir o desconhecido. Buscou horóscopos, astrologia, leitura da mão, buscou ler a sorte. Todas as práticas de magia, magia branca ou magia negra, feitiçaria, bruxaria, usou amuletos, espiritismo. E aqui, como eu disse, eu fundamento, lá no Catecismo da Igreja Católica, nós temos os parágrafos 2116, 2117. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Recuso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos, outras práticas supostamente reveladoras do futuro. A consulta de horóscopos, astrologia, quiromancia, interpretação de presságios, de sortes, os fenômenos de vidência, os recursos aos médiuns, tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e finalmente os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de concluir contra os poderes ocultos. Todas essas práticas estão, escuta isso, todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito penetrados de temor amoroso que devemos ter a Deus e só a Ele devemos ter. Se fez alguma coisa dessas coisas e não confessou, está em pecado mortal e precisa buscar. E mais, o Catecismo 2117. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria, pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos, o sobrenatural, ainda que seja para lhe obter a saúde, são gravemente contrários à virtude de religião. Tais práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas da intenção de fazer o mal a outros, ou recorrerem à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica muitas vezes práticas divinatórias ou mágicas. Por isso, olha, a igreja adverte aos fiéis católicos apostólicos romanos para que se acautelem deles. Como eu disse, aquele que não é católico, que está em alguma dessas coisas, não é católico. Eu estou instruindo aqueles que são católicos. E se você é católico, apostólico, romano, não só de papel, abandone essas práticas. E agora eu quero citar um documento do então pontífice São João Paulo II, Papa São João Paulo II, quando ainda o prefeito da congregação da Sé era Joseph Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI. Lá, no dia 26 de novembro, em Roma, de 1983, foi aprovada a declaração diante do que eu falei, que não condiz um católico ser também maçom. Veja o que o Papa João Paulo II, por meio do cardeal Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI diz: permanece, portanto, imutável a prática negativa da Igreja a respeito das associações maçônicas. Quem não é católico e quer continuar, beleza, mas quem quer ser católico é preciso abandonar. Pois os seus princípios foram sempre considerados irreconciliáveis com a doutrina da Igreja, e por isso permanece proibida a inscrição nelas. Proibida. O Papa, por meio do Papa Bento XVI,
que Papa Francisco continua pela Sagrada Sé, é a mesma coisa. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Isso é a nossa doutrina. Isso está lá para quem quiser ver, está lá no site do Vaticano, se quiser ver, e também no Catecismo da Igreja Católica. Quem estiver vivendo isso que é católico, apostólico, romano, abandone essas práticas. Segundo o mandamento da lei de Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Desonra de Deus por uso profano em desrespeito do nome de Deus. Usou o nome de Deus em desrespeito, estamos pecando gravemente. O nome da Virgem Maria foi colocado pela tua boca em desrespeito, pecou mortalmente. O nome dos santos, de formas desrespeitosa, pecado grave. Blasfêmia, insultar a Deus, insultar a Igreja Católica, a Santíssima Virgem, Santíssima Maria, os santos. Ouvir músicas blasfêmias, murmurar contra Deus. Nós estamos pecando contra o segundo mandamento da lei de Deus. Terceiro mandamento. Lembra-te que deves santificar o dia do Senhor. Guardar domingos e festas. Meus irmãos e minhas irmãs, o domingo é o dia do Senhor. E a Ele nós devemos guardar. Claro que aqui eu quero colocar uma observação. Aquele que está doente naquele dia não pode ir. Aquele que está doente não está pecando por não ir à missa ao domingo, porque você está doente, está impossibilitado de ir. Aquela pessoa que está em coma não tem como ir, não está pecando. Aquela filha ou filho que está cuidando do pai ou da mãe que está de cama e não pode sair para ir à igreja porque sua mãe ou seu pai não pode ficar sozinho, não está pecando. Deus sabe disso, aquela pessoa está impossibilitada de ir. O filho ou a filha ou o neto que está cuidando não pode ir. Talvez aquela pessoa que é idosa ou é de menor ainda e só pode ir à igreja com o pai ou a mãe, e aí não pode ir à igreja porque naquele dia o pai ou a mãe estava doente, isso não está pecando. Aquele que mora na zona rural, que o padre não consegue ir porque às vezes são muitas capelas e não pode celebrar todos os domingos ali, e aquela pessoa não pode se locomover até uma igreja próxima, não está pecando gravemente. Talvez a pessoa tenha um imprevisto muito grande no domingo e não tem como ir. Nós sabemos que nas igrejas tem o sábado à noite, que já é a liturgia do domingo, para aqueles que não têm condição de ir no domingo. Então, para aqueles que por livre vontade disseram, não, eu não vou, eu vou curtir, vou para o passeio. Olha, até os passeios você pode programar antes. Vai para a praia com a família. Olha na internet, naquele lugar que você vai ter uma missa no domingo lá. E aí, como vai ser bonito você junto com a família, com os filhos, mesmo no passeio dizer, filhos, nós vamos à igreja antes de irmos para a praia. Olha que exemplo você pai, você mãe vai dar para os teus filhos. Quarto mandamento da lei de Deus, honra teu pai e tua mãe. Aqui eu não vou nem estender muita coisa. Nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Independente de como foi teu pai com você ou sua mãe. Não devemos provocá-los com raiva, ofendê-los, insultá-los. Nós devemos ajudá-los nas necessidades dele. Não devemos desrespeitar, desobedecer, ser cruel com palavras ou ações aos nossos pais, faltar com a paciência dos nossos pais na velhice. Meus irmãos, nós também vamos ficar velhos. Nós também vamos chegar à velhice e nós precisaremos de pessoas que também irão nos ajudar. Teu pai e tua mãe, filho, te colocou no colo quando você não podia nem andar. Então cuida do teu pai, cuida da tua mãe com carinho. Tenha paciência. Mas fala alto. Você também vai caducar lá na frente, né? Como o povo diz. Todos nós vamos caducar, vamos esquecer, vamos fazer coisa errada, não vamos segurar muita coisa, né? Quando estiver lá na frente. Mas tenha paciência com o teu pai e com tua mãe, com aquele que está à tua frente. Quinto mandamento. Quinto mandamento. Não matarás. Causar a morte de alguém com lesão física mesmo,
ou participação em um assassinato, isso é pecado grave, muito grave. Teve a intenção de matar alguém, não matou, mas teve a intenção, já pecou também gravemente. Eu pensei em matar, planejei, mas não matei. Teve a intenção, planejou, já pecou gravemente. Realizou um aborto, matou uma criancinha indefesa no ventre materno, pecado mortal. Aconselhou alguém a praticar o aborto, também pecou gravemente. Levou alguém até a clínica, pecou gravemente. Foi cúmplice do aborto, pecou também. Mas calma, existe a possibilidade do perdão. É só ir diante de um sacerdote. Eutanásia, aquele que está no fim da vida, e aí eles dizem, não, vamos tirar os aparelhos. Os filhos tiram os aparelhos dos pais, que ainda têm condição de viver, que ainda têm remédios para tentar ainda prolongar a vida. Eutanásia, suicídio, tentativa de suicídio, sérios pensamentos de cometer suicídio já é um pecado porque atentou contra a sua própria vida. Brigas, ódio, desejo de vingança, tortura humana. A gula é um pecado venial, mas diante de certas situações pode se tornar um grau maior e se tornar um pecado grave, quando a comilança excessivamente e aquilo está causando contra a sua própria vida, podendo levar você a morrer de um colesterol, de um diabetes. Embriaguez é um atentado contra a sua própria vida. Uso de drogas, colocar em perigo a vida de alguém, colocar em risco a própria vida de forma negligente. Mutilação do corpo, hoje nós vemos aí os jovens se cortando, né? Mutilações. Antigamente muito não víamos isso, agora vemos muitos jovens. É pecado contra o 5º mandamento. Vasectomia, ligadura de trompas ou outro procedimento para evitar filhos é pecado mortal. Inseminação artificial, fertilização in vitro ou algo semelhante é pecado mortal. Tomar contraceptivos e ainda que podem ser abortivos, pílulas do dia seguinte, tudo isso é pecado mortal. Mau exemplo ou escândalo levar os outros a pecar. Não tentar evitar a guerra, como nós vemos guerras aí acontecendo. Mostrar aversão ou desprezo aos outros. Não perdoar o próximo. Zombaria e escárnio do próximo. Insultos. Induzir os outros ao pecado ou ao mau exemplo. Tudo isso é pecado. No Evangelho nós vemos Jesus falando de testemunho, de testemunhar. João Batista testemunhou a mim, eu testemunho o Pai testemunha a mim. Nós, como cristãos apostólicos romanos, precisamos dar o testemunho de que somos cristãos. Viver os mandamentos. 6º mandamento da lei de Deus, não pecar contra a castidade. Impureza e imodéstia nas palavras, nos olhares impuros, nas ações impuras, seja sozinho ou com alguém. Contar piadas sujas, imorais, é pecado grave. Falar ou ouvir coisas indecentes. Vangloriar-se da própria imoralidade. Tem gente que é tão imoral, conta piadas imorais, vive de forma imoral e ainda se vangloria da sua imoralidade. Utilizar roupas indecentes. Ser tentação nessa matéria para os outros, pelo vestir, tentar os outros. Hoje as pessoas dizem que não, eu posso vestir qualquer coisa, eu não estou tentando o outro. Tenta sim. Nós temos um olhar que peca e não podemos levar o outro ao pecado. Todo tipo de pornografia, masturbação, fornicação, sexo antes do casamento, prostituição, práticas homossexuais, que é diferente daquele que tem a tendência e não pratica. Aqui no pecado são as práticas homossexuais, aquele que tem a tendência e pratica a homossexualidade, é pecado. Adultério também em pensamentos, poligamia, incesto, abuso sexual, estupro.
manter companhia daqueles que te levam ao pecado, morar com alguém sem ser casado na igreja, é pecado mortal. Gálatas 5, 17 e 21. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Olha o que Deus fala: os que a praticarem isso não herdarão o reino de Deus. Eu vou repetir. Deus falando por meio de Paulo aos Gálatas: os que praticam isso não herdarão o reino de Deus. Se você pratica isso, meu irmão e minha irmã, abandona. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Mas lembre-se, lembra daquele ladrão que estava do lado de Jesus na cruz? No último suspiro de vida, ele se arrependeu e teve a salvação. Nós temos possibilidade de salvação até o último suspiro de vida. Mas quando ele será? Eu não sei. Portanto, o meu arrependimento precisa ser hoje. O meu abandonar a idolatria, como aquele povo adorava o bezerro de ouro, precisa ser no exato momento. 7º mandamento: não roubarás. E aí é qualquer tipo de roubo. Roubei alguém materialmente, peguei algo emprestado e não devolvi mais, pequenos furtos, pegar emprestado e não devolver, como eu falei, trapacear, aconselhar ou pedir a alguém que prejudique outra pessoa ou danifique os bens da outra pessoa. Todo tipo de corrupção política e todos os outros tipos de corrupção. Não pagar dívida justa. Aqueles que estão devendo devem pagar aquilo que está devendo. É algo justo. A pessoa trabalhou para ter aquilo e vendeu. Aquele que deve, se é algo, deve devolver, deve pagar. Se não consegue pagar, devolve. Alguns que aumentam os preços tirando proveito à ignorância das pessoas, aceitam suborno, ou tudo isso. Tem muitas coisas mais, mas isso são os mais importantes. 8º mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mentir, e aquela mentira prejudicou alguma pessoa. Quantas vezes nós vemos aí nas redes sociais, na internet, mentiras, e isso causa uma destruição na vida daquela pessoa, porque foi um falso testemunho. Por mais que aquela pessoa fez o errado, ela não é digna de estar espalhando todo o seu erro. Ela deve pagar pelo erro, ela deve se arrepender pelo erro, mas nós não somos chamados a estar espalhando um falso testemunho, uma mentira, uma calúnia dos outros. Criticar os outros, escutar com prazer os outros sendo criticados, fazer fofocas, escutar fofocas, desonrar injustamente outra pessoa, a injúria, difamação, julgamentos precipitados. Tudo isso nós estamos pecando gravemente. 9º mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo. Não precisa falar outra coisa, bem claro. Não cobiçar a mulher do próximo. No pensamento, nós já pecamos gravemente. Coloca uma proteção nos teus pensamentos, nos teus olhos. Seja cuidadoso, seja vigilante. Não fique olhando para a mulher do outro, ou no contrário, a mulher olhando o homem da outra e cobiçando. E o 10º mandamento: não cobiçarás os bens de teu próximo. A inveja, desejando o que é do outro, a ganância e o desejo sem limites de ter bens materiais, a avareza que leva a cobiçar as coisas dos outros, desejo de enriquecer a qualquer custo, inveja do sucesso do outro, inveja do talento do outro, inveja dos bens espirituais ou temporais do outro. Esses são os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Horebe, para que o povo vivesse.
aqueles que são católicos, apostólicos, romanos, chamados de cristãos, nós devemos viver esses mandamentos. Quem não quer viver os mandamentos da lei de Deus e diz, eu não sou católico, infelizmente nós só podemos te ajudar, tentando de alguma forma que você converta-se. Mas se você não quer, eu estou alertando aqueles que são do meu rebanho. Eu sou católico, um padre católico apostólico romano, e preciso orientar aqueles que são católicos. Emanuel ali. Palmas para Deus, né, que nos deu essa graça, porque isso aqui é o caminho para a salvação. Sabe como nós devemos chegar ao céu? Viver os 10 mandamentos. Você quer alcançar a eternidade? Quer que o teu filho alcance a eternidade? Que o teu pai ou tua mãe alcance? Mandamentos da lei de Deus. Como eu disse, quem manda nesse mundo é Deus. Nós somos penetras nesse mundo, mas Deus nos quis. Mandamentos da lei da igreja, só para citar. Houve missa inteira aos domingos, é só reforçando o mandamento da lei de Deus. Confessar os pecados ao menos uma vez ao ano, viu? Mas nós pecamos muito mais. Os papas confessam também, às vezes toda semana, às vezes de 15 em 15, às vezes de mês em mês. Nós aqui temos o hábito de confessarmos mensalmente. Às vezes eu confesso de 15 em 15. Eu não quero perder o céu. Eu não quero perder a eternidade. Eu não quero ir para o inferno, porque eu quero olhar face a face a esse Deus que me ama. Comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição, estamos próximos da Páscoa. Confessar e comungar, ao menos uma vez. Mas eu digo aqui, confesse mensalmente, se puder. Comungue o máximo que você puder, estando em estado de graça. Jejuar, abster-se de carne, como manda a Santa Igreja, quarta-feira de cinzas. E lembre-se, sexta-feira da paixão está chegando. É dia de jejum, para aqueles que podem fazer. Dos 18 anos aos, mais ou menos ali os 60, mas dependendo do seu médico. Se você não pode fazer, a igreja não obriga. Pagar o dízimo conforme o costume. Mas é isso, tudo isso que eu fui citando, e muito mais, é um exame de consciência, bem detalhado, que você pode fazer. Depois você pode... Se você anotou, se não anotou, depois pode pegar o vídeo que vai estar no Canção Nova Play e você pode fazer um exame de consciência a partir disso. E eu digo para você, lembrando do que eu citei aqui na palavra. Não adies de dia em dia a tua conversão. É hoje. É hoje. Quando será o teu último suspiro de vida? Não sabemos. Não sabemos. Portanto, o dia de converter-se ao Senhor é o dia de hoje. Feche os teus olhos. Eu só te peço que nesse momento, diante de tudo que você tem vivido, que você possa começar, a partir de agora, dessa Santa Eucaristia, a fazer um grande exame de consciência da sua vida. Tem alguma coisa dessas que eu fui citando? Abandone urgentemente hoje e busque a santidade de vida, porque o Senhor volta logo. O Senhor está voltando em breve. E se Ele demorar a voltar um pouco mais, a qualquer momento, será o nosso último suspiro de vida. E se não tiver um padre no nosso leito de morte, que hoje seja o dia da nossa conversão, o dia de voltarmos a Deus, como aquele povo que abandonou, mas Moisés foi lá, diante de Deus ele orou ao Pai, dizendo: Senhor, esse povo foi o que Tu tirou do Egito. Esse povo é o povo que é Teu. Da mesma forma eu digo a Deus, esse povo é Teu. Nós somos Teus. Nos ajuda a vivermos a santidade. Nos ajuda a vivermos a conversão diariamente. Nos ajuda, Senhor, a abandonarmos o pecado, a abandonarmos tudo aquilo que é contrário aos Teus mandamentos, Senhor. Porque nós queremos o céu e não queremos a perdição. Obrigado, Senhor. A Ti todo louvor, a Ti toda honra, a Ti toda a glória, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.